Bem-vindo ao nosso abrigo no temporal. Hoje nós vamos meditar no Salmo 6. Ao regente do coro para instrumentos de cordas, ao estilo Shemini, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me. Senhor, porque meus ossos estão abalados. Meu ser está muito perturbado. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te e livra-me. Salva-me por tua misericórdia. Pois na morte não há lembrança de ti. Na sepultura, quem poderá te louvar? Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente, eles se retirarão de vergonha. Quantos de nós não temos sensações ou experiências como esta que o salmista descreve? É comum a nós, humanos, que quando nós chegamos no limite de alguma situação, nós nos sintamos exatamente como o salmista descreve. Essa fraqueza, essa fadiga e este abatimento. O corpo é o lugar onde nós sempre receberemos todas as cargas, porque é nele que nós percebemos a realidade, percebemos o mundo e nós entramos em contato com tudo que nos cerca. Davi chega a dizer que os seus ossos chegaram a se abalar, como um sinal de que toda a estrutura da sua vida estava comprometida. Nós podemos perceber claramente que a mensagem de tristeza, de desolamento do salmista compromete não só o seu estado emocional, mas o seu corpo também passa a dar sinais claros desta angústia tão profunda que ele relata aqui. O que nos impressiona, então, esta pergunta que nós já falamos sobre ela algumas vezes e que parece ser uma pergunta atrevida. Até quando, Senhor? Na verdade, quando alguém chega no seu limite, no mais profundo desespero da sua alma, ele precisa perguntar: até quando esse sofrimento vai durar? Pode haver momentos em que acreditamos que somos castigados pela mão de Deus, quando, na verdade, os sofrimentos que nos são impostos são causados por culpa nossa mesmo, por questões de nossa responsabilidade. No entanto, há momentos em que o Senhor disciplina a seus filhos. A maior crueldade que os pais podem cometer aos seus filhos é não os disciplinar. Porque cedo ou tarde a fatura vai chegar e o preço a ser pago vai ser muito alto. O autor de Hebreus lembra isso. Se vocês não são disciplinados, e se a disciplina não é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são filhos ilegítimos. E o autor de Hebreus prossegue dizendo: a disciplina no início, toda vez que ela surge, ela pode ser motivo de tristeza. Mais tarde, porém, quando produz os frutos de justiça e de paz, essa disciplina mostra qual era a razão, qual era o propósito para o qual ela foi aplicada. Pode haver momentos em nossas vidas
em que nós nos sentimos absolutamente fragilizados. Chegamos, inclusive, a nos afogar em lágrimas, como o salmista diz aqui. Passamos noites em claro. E o ponto do nosso discernimento, quando nos voltamos, quando recorremos à palavra de Deus, é que este é um salmo também de confiança. Porque essa pergunta, até quando, Senhor, remete a algo que nós precisamos sempre considerar na nossa experiência humana. A confiança, esta mesma confiança que o salmista diz no final aqui do salmo, que o Senhor já ouviu a oração. Confiar neste nível mais profundo, meu irmão e minha irmã, é aceitar a própria vulnerabilidade. A confiança surge quando se esgotam os recursos próprios e se faz necessário suspender uma situação temporal e esperar ser atingido por uma ação de outra pessoa. Este é o aspecto mais difícil da confiança. E nós percebemos isso claramente na fala de Davi. É muito importante que você compreenda. Ele começa a dizer que o Senhor ouviu a sua oração, mesmo estando afogado em lágrimas. Como pode? Parece que ele perdeu a noção de tempo, mas é exatamente isso, essa vulnerabilidade que nos é exigida quando nós precisamos depositar confiança, é exatamente esta entrega que você se coloca numa condição de ser surpreendido, de ser atingido por uma boa notícia. De repente, você considere-se uma pessoa autossuficiente, alguém que está totalmente no controle de tudo na sua vida. A sua força produtiva, a sua inteligência te fazem sentir que está tudo à sua mão, tudo ao controle do que você é capaz de determinar ou não. Este salmo nos ensina algo maravilhoso. Não há nada errado com o controle na medida em que nós temos acesso à realidade. Mas eu quero te dizer que você precisa aprender que, com o salmista, obviamente, que ninguém está completamente seguro. E é isso que o Davi quer nos ensinar. Ninguém está completamente seguro, abrigado, fora dos domínios de Deus. Nada nesse plano temporal pode dar segurança. Porque o que a alma humana realmente deseja é esse descanso eterno, que você só pode receber quando você se lançar em Deus, numa confiança como esta que Davi diz aqui. Todos os meus inimigos serão envergonhados e perturbados, porque o Senhor vai intervir, o Senhor intervém. Nós não podemos desconsiderar que muitas vezes os nossos sofrimentos se dão porque nós queremos ter controle absoluto de tudo, como se fôssemos autossuficientes em questões que não dizem respeito ao nosso campo de ação. Quando nós somos submetidos a condições adversas, a tendência é nos perdermos e nos afogarmos em lágrimas. Mas a palavra de Deus hoje para você e para mim é que nós devemos nos lançar e aceitar que somos vulneráveis, aceitar que estamos no mundo como peregrinos e que dependemos de Deus para nos ajudar. Confie em Deus. Confie em Deus, ainda que o mundo e ainda que as circunstâncias digam o contrário. Faça dele o seu alto refúgio. Ouça a voz de Deus e confie que Ele já respondeu a nossa oração, porque Ele é Deus presente, Ele é nosso Pai. E Ele cuida de nós como filhos. Que Deus enche o seu coração dessa viva esperança e te guie nesse caminho de confiança.